Olha, gente, o São Paulo fez uma partida consistente fora de casa, venceu o Internacional por 2-1 dentro do Beira-Rio e trouxe 3 pontos importantíssimos na bagagem. Uma vitória daquelas que dá moral, que empolga, que mostra que o time está encaixando. Mas mesmo no meio da festa, no meio do grito de comemoração, tem uma dúvida que paira no ar: cadê o Lucas Moura? Por que ele não volta logo pro time titular? E o Crespo? Por que esse mistério? Vamos falar a real. A molecada da base tá jogando demais. O técnico Hernan Crespo fez questão de elogiar essa nova geração, e com razão. Esses garotos estão entrando com vontade, com raça, com fome de bola. É o tipo de atitude que a torcida gosta de ver. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa ser honesto: Lucas Moura é diferente. Ele é o tipo de jogador que muda jogo, que carrega a bola, que atrai marcação, que mete medo no adversário só de encostar na bola. E hoje, vendo ele no banco mais uma vez, a pergunta que não quer calar é: por quê? Crespo, no pós-jogo, foi bem diplomático. Disse que não dispõe desses atletas ainda, que tem que esperar, que precisa de paciência. Mas olha, torcedor que é torcedor não vive de paciência. A gente quer ver o melhor em campo. E se o Lucas está fisicamente pronto, se já voltou a treinar normalmente, não dá mais para justificar essa ausência entre os 11. É o tipo de jogador que desequilibra, que resolve, que mete bola na gaveta, que arranca da defesa e só para dentro do gol. Tá na hora de parar com esse mistério. A vitória contra o Inter foi gigante. Não dá para tirar os méritos da equipe. O São Paulo mostrou personalidade, mostrou maturidade, mostrou que sabe jogar sob pressão. Teve intensidade, teve movimentação, teve controle emocional. Mas ainda assim, ficou aquela sensação de que dava para ser mais. Dava para matar o jogo antes, dava para colocar mais pressão, dava para abrir vantagem. E nessas horas, um Lucas Moura em campo podia ter feito toda a diferença. E o torcedor não é bobo. O torcedor percebe quando tem alguma coisa errada. Quando o jogador tá bem e não entra. Quando o técnico enrola na resposta. Quando parece que tem uma nuvem pairando ali no vestiário. E a gente já viu esse filme antes, né? Jogador importante ficando no banco, time ganhando, técnico justificando com palavras bonitas, e de repente, crise. Então, se não é físico, se não é tático, o que é? Porque o Lucas não está sendo escalado como titular. A base vem forte, ninguém nega. E tem que valorizar mesmo. O garoto que entrou hoje deu conta do recado. Fez o simples, com segurança, sem se esconder. E Crespo, que é um cara que conhece futebol como poucos, sabe reconhecer isso. Mas daí a deixar Lucas Moura de fora por causa disso? Calma lá. Um time grande como o São Paulo tem que saber mesclar a experiência com a juventude, a técnica com a vontade, o peso com a leveza. E nesse equilíbrio, Lucas é peça-chave. Vamos lembrar, o Lucas voltou pro São Paulo num momento de muita expectativa. Era um retorno aguardado, celebrado, tratado como reforço de peso. E de fato é. Quando ele está em campo, o time cresce. Os adversários respeitam mais. A torcida se inflama. Ele tem essa capacidade de levantar o ambiente, de dar aquele gás extra. E aí a gente vê ele no banco jogo após jogo. Não dá. É frustrante. Crespo tem crédito. Claro que tem. Vem fazendo um trabalho sólido, com coerência. Montou um time competitivo, arrumou a defesa, deu padrão de jogo. Mas isso não significa que ele não possa ser cobrado. Técnico nenhum está acima do clube. E a cobrança aqui é com respeito, mas é firme. Se o Lucas está bem, se tem condição de jogo, ele tem que estar entre os titulares. Ponto final. A torcida do São Paulo é apaixonada, mas também é exigente. A gente apoia, aplaude, vibra. Mas também cobra, questiona, exige. E é assim que tem que ser. Porque o São Paulo é gigante. É tricampeão mundial, é soberano. E o nosso padrão de cobrança tem que ser à altura dessa história. Não dá para aceitar que um dos maiores ídolos recentes fique esquentando o banco, enquanto o time ainda busca afirmação. É claro que nem tudo é drama. A vitória foi justa, os 3 pontos vieram, o time mostrou evolução. Mas no futebol, a margem para acomodação é 0. Venceu hoje. Ótimo. Mas já tem que pensar no próximo. E para pensar em vencer mais, é preciso escalar os melhores. E Lucas Moura, com todo respeito a quem entrou bem hoje, é um dos melhores. Crespo foi elegante na coletiva. Falou bem dos garotos, evitou polêmicas. Mas ficou aquela pulga atrás da orelha.
A impressão de que ele está segurando o Lucas por algum motivo que não quer revelar. E a gente já viu isso acontecer antes com outros treinadores. Às vezes é uma questão interna, às vezes é cautela, às vezes é convicção. Mas seja o que for, precisa ser resolvido logo. A torcida quer transparência, quer clareza, quer saber por que um dos ídolos está fora do time. Porque quando isso não é explicado, começa a surgir especulação. E especulação, em clube grande, vira tempestade num copo d'água. Aí um problema pequeno vira crise. Uma dúvida vira teoria da conspiração. Um banco vira manchete negativa. E isso é tudo o que o São Paulo não precisa agora. É hora de decidir. Se o Lucas está 100%, tem que jogar. Se não tá, que se diga com todas as letras. Mas esse negócio de não tenho esses atletas em mãos não cola. Não convence. Fica vago, genérico. E o torcedor fica com aquela sensação de que estão escondendo alguma coisa. E isso incomoda. No mais, foi uma grande noite para o tricolor. A vitória fora de casa dá moral, dá confiança. Mostra que o time está no caminho certo. Mas o próximo passo é ajustar o que ainda está fora do lugar. E nesse quebra-cabeça, Lucas Moura tem que ser peça principal. Não é reserva. Não pode ser opção. É titular. É protagonista. Então fica aqui o recado. Com todo respeito ao trabalho do Crespo, mas também com toda a paixão que move essa torcida, queremos ver o Lucas em campo. Não só entrando no segundo tempo. Não só pegando o ritmo. Queremos ele desde o início. Queremos ele fazendo diferença. Queremos ele decidindo. Porque o São Paulo é muito maior com ele. Porque o torcedor merece ver os melhores jogando. Porque o futebol agradece quando craques estão em campo. E porque a camisa 7 do tricolor tem que estar brilhando, e não esquentando o banco. Crespo, você está fazendo um bom trabalho. Mas abre o olho. Porque segurar um ídolo desses pode custar caro. E no São Paulo, ninguém é intocável. A cobrança é sempre justa, mas implacável. E a torcida quer resultado, sim. Mas também quer espetáculo. Quer ídolo em campo. Quer emoção. E o Lucas tem tudo isso. Fica a dica. Fica o alerta. E fica o agradecimento pela vitória. Mas também o puxão de orelha. Porque vencer sem os melhores em campo é sorte. Vencer com eles é convicção. E a gente prefere a segunda opção. Lucas, a torcida tá contigo. E tá esperando. Que venha logo esse retorno de verdade. De titular. De protagonista. Porque você é São Paulo. E o São Paulo é você. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. O torcedor São Paulino Mal teve tempo de se recuperar da surpresa que foi a chegada de Hernan Crespo de volta ao comando técnico do tricolor. Quando os bastidores pareciam prontos para um período de reorganização, veio uma bomba ainda maior. Pedro, sim, o atacante Pedro, ídolo recente do Flamengo, está vestindo a camisa do São Paulo. E não é apenas especulação, não é cortina de fumaça. É real. Pedro agora é do tricolor. E a pergunta que ecoa no Morumbi, no CT da Barra Funda, nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp é: como conseguimos? O São Paulo não só surpreendeu o mercado como mostrou, mais uma vez, que é gigante. Um clube que, mesmo nos momentos mais difíceis, guarda em seu DNA o espírito da glória e da ousadia. Pedro, que era titular do Flamengo até pouco tempo atrás, agora vai buscar títulos e reconhecimento no Morumbi. E não é exagero dizer que ele chega como a maior contratação do futebol brasileiro na temporada. Crespo, em sua coletiva de reapresentação, disse com todas as letras: queremos jogadores que se encaixem no nosso estilo, mas que também tenham sangue nos olhos. E quem conhece Pedro sabe, o cara é frio na frente do gol, mas joga com intensidade, tem técnica de sobra e fome de vencer. É o centroavante que faltava ao São Paulo desde os tempos áureos de Luiz Fabiano. A negociação foi envolta em silêncio absoluto por parte da diretoria. Júlio Casares, como um verdadeiro maestro nos bastidores, evitou qualquer vazamento. E isso foi essencial. Afinal, qualquer boato poderia atrapalhar a conclusão do negócio. A investida começou há mais de 2 meses, quando o staff de Pedro procurou o clube em busca de um novo desafio para o atacante, que já não se sentia mais valorizado na Gávea. Com um investimento ousado, e com o apoio de novos parceiros financeiros ligados ao projeto de expansão internacional da marca São Paulo FC, a diretoria decidiu que era hora de um passo à frente. Pedro não viria barato, e não veio.
Mas cada centavo investido no camisa 9 é uma aposta em títulos, marketing, bilheteria, moral de elenco e renascimento da aura vencedora que o torcedor exige. Dentro de campo, Pedro é aquele jogador que não precisa de 10 toques para brilhar. Ele recebe, gira e finaliza. Tem um cabeceio privilegiado, posicionamento inteligente e, principalmente, faro de gol. Ao lado de Lucas, Wellington Rato, Alisson e companhia, o novo camisa 9 chega para liderar a nova fase ofensiva do tricolor. E com Crespo, que já fez Caleri brilhar em 2021, a tendência é que Pedro alcance seu auge. Mas o que mais chama atenção nessa contratação não é apenas o peso técnico de Pedro. É o que ela representa. O São Paulo está mandando um recado direto ao futebol brasileiro. Não seremos coadjuvantes. Vamos disputar, competir e vencer. E com Pedro, temos agora um dos melhores atacantes do continente no nosso elenco. A coletiva de apresentação foi emocionante. Pedro chegou ao Morumbi acompanhado da esposa, da família e com olhos marejados. Disse que estava feliz, motivado e com uma vontade enorme de honrar a camisa tricolor. Eu vim para ser campeão aqui. Essa camisa tem história, tem peso, tem cobrança. E é disso que eu gosto, disse ele, arrancando aplausos até dos jornalistas. Crespo, sempre elegante, mas incisivo, comentou que Pedro encaixa perfeitamente no modelo que ele quer implementar. Um time agressivo, técnico e vertical. E ao ser perguntado se Pedro será titular já na próxima partida, o treinador argentino soltou um sorriso. Ele já treinou. E está pronto. Os treinos no CT da Barra Funda têm sido intensos. Pedro já marcou gols em coletivos, participou de trabalhos táticos e, segundo relatos internos, impressionou pela dedicação e pelo entrosamento rápido. Parece que ele joga no São Paulo há anos. E isso, para um jogador vindo de um rival direto como o Flamengo, é ainda mais significativo. A torcida, claro, está em polvorosa. As redes sociais foram tomadas por vídeos de lances de Pedro, comparações com grandes nomes do passado e, como não poderia faltar, memes provocando o rival carioca. Afinal, o torcedor do São Paulo sabe que essa contratação é um marco. Nas lojas oficiais, a camisa 9 com o nome Pedro já está esgotada. A diretoria teve que pedir reforço imediato para a confecção de novas unidades. Em apenas 24 horas, as vendas superaram todos os lançamentos da temporada. E o setor de marketing já prepara campanhas especiais com a imagem do novo ídolo. O elenco também recebeu bem a chegada do atacante. Jogadores como Rafinha, Caleri e Pablo Maia elogiaram publicamente a contratação. Pedro é diferenciado, é o tipo de reforço que nos dá confiança para sonhar com coisas grandes, comentou o volante. Aliás, a chegada de Pedro reacendeu um sentimento que andava meio apagado nos últimos tempos, o da esperança. O torcedor do São Paulo voltou a sorrir, voltou a sonhar. E quando o Morumbi se encher novamente, com o nome de Pedro ecoando nas arquibancadas, será impossível não sentir que algo está mudando. A última vez que o São Paulo teve um centroavante de elite e em plena forma, o time brigou por títulos e meteu medo em todo mundo. Agora, com Pedro, essa história pode, e deve, se repetir. Ainda mais com Crespo no comando, que já mostrou saber como montar times competitivos e de alto nível. Pedro também é um nome que pode abrir portas no exterior para o clube. Com o São Paulo voltando a disputar torneios internacionais e fortalecendo sua marca fora do Brasil, ter um jogador do porte dele é um chamariz para a mídia, patrocinadores e até intercâmbios com clubes da Europa e Ásia. A relação com a torcida promete ser intensa. Pedro já deu sinais de que quer proximidade com os são paulinos. Postou em suas redes mensagens de carinho, apareceu nos bastidores do clube e atendeu torcedores que aguardavam na porta do CT. Carisma não falta. Gols, pelo visto, também não faltarão. Crespo quer usar Pedro como referência em campo, mas também como referência no vestiário. Um líder silencioso, que fala com atitude, e que inspira os mais jovens, como Juan, Thales, Beraldo e o próprio Luiz Gustavo, joia da base. O técnico também sinalizou que Pedro pode ser usado em variações táticas, inclusive ao lado de Caleri em determinadas partidas. Um esquema com 2 atacantes de área, um mais móvel e outro mais finalizador, pode ser uma arma letal nos clássicos e em jogos decisivos. Com a chegada de Pedro, o São Paulo também ganha força para negociar melhor com patrocinadores. A expectativa é que o clube anuncie um novo acordo de patrocínio master nas próximas semanas, com cifras impulsionadas pelo impacto da contratação. Nos bastidores, a diretoria celebra em silêncio. Afinal, a Operação Pedro exigiu habilidade jurídica, articulação política e ousadia. Mas deu certo. E pode render frutos por muitos anos.
Se no Flamengo ele dividia holofotes com Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, no São Paulo ele será a estrela principal do ataque. A responsabilidade aumenta, mas Pedro nunca se escondeu de desafios. A diretoria também está preparando uma grande festa para o primeiro jogo de Pedro no Morumbi. Um evento com luzes, bandeiras e homenagem especial da torcida independente. A ideia é marcar o início de uma nova era. E se depender da torcida, essa era será de títulos. A empolgação é geral. O sócio-torcedor bateu recorde de novos cadastros em menos de 48 horas após o anúncio. E a promessa é de estádio lotado nos próximos jogos. Pedro sabe o peso que carrega agora. Mas também sabe que está no lugar certo. Em um clube gigante, com história, com tradição. E com uma torcida que exige o máximo, mas retribui com amor incondicional. O São Paulo também está planejando usar a imagem de Pedro em ações sociais. O atacante deve participar de campanhas voltadas à inclusão e combate à fome, usando sua imagem como ferramenta de impacto positivo. Em campo, a estreia está marcada. E se depender da ansiedade do torcedor, o jogo precisa começar agora. Afinal, o São Paulo vive um novo tempo. E esse tempo tem nome, sobrenome e gols. Pedro é São Paulo. E agora, que venham os desafios. Porque com Pedro no comando do ataque, Crespo no banco e a torcida empurrando, o Morumbi volta a ser palco de grandes noites. Noite de craques. Noite de tricolor. Seja bem-vindo, Pedro. A casa é sua. O gol é seu. A história te espera. E o torcedor já sonha com você levantando taça. Porque aqui, no São Paulo, o impossível não existe. Aqui, se constrói lenda. E a sua, está só começando. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.